Olá! Seja muito bem-vindo no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Já deixe seu like. Hoje vamos descobrir a Argentina. A história da Argentina é rica e complexa, repleta de eventos marcantes e reviravoltas ao longo dos séculos. Abaixo, fornecerei uma visão geral da história argentina, bem como alguns dos piores e melhores momentos que moldaram o país. História da Argentina. A pré-história da Argentina é caracterizada por povos indígenas que habitavam a região, como os guaranis, quechuas e mapuches, entre outros. A chegada dos europeus começou com a expedição liderada por Juan Díaz de Solís em 1516. No entanto, foi somente em 1536 que Pedro de Mendoza fundou a cidade de Buenos Aires, marcando o início do domínio espanhol na região. Durante o período colonial, a região tornou-se conhecida como Vice-Reino do Rio da Prata, abrangendo territórios além das fronteiras atuais da Argentina. A luta pela independência contra o domínio espanhol começou no início do século XIX, liderada principalmente por figuras como José de San Martín e Simón Bolívar. Finalmente, em 1816, a Argentina proclamou sua independência. Ao longo do século XIX, a Argentina passou por instabilidade política, guerras civis e conflitos com países vizinhos. No entanto, esse período também foi marcado por um rápido crescimento econômico impulsionado principalmente pela exportação de produtos agrícolas, como carne e grãos. Esse desenvolvimento atraiu muitos imigrantes europeus, que contribuíram para a formação cultural do país. No século XX, a Argentina continuou a crescer economicamente, tornando-se uma das nações mais ricas do mundo. No entanto, a instabilidade política persistiu, com diversos golpes militares e governos autoritários. Um dos momentos mais sombrios foi a Década Infame, de 1930 a 1943, um período de corrupção, fraude eleitoral e repressão política. Em 1946, Juan Domingo Perón assumiu a presidência e governou com um governo populista que promoveu políticas trabalhistas e sociais. Embora tenha sido amado por muitos, seu governo também foi marcado por censura, perseguição a opositores e uma crescente dívida externa. Em 1976, um golpe militar levou ao início de uma das épocas mais sombrias da história argentina, conhecida como a ditadura militar, de 1976 a 1983. Durante esse período, milhares de argentinos foram desaparecidos, torturados ou mortos pelos militares em uma campanha brutal contra opositores políticos e dissidentes. Em 1983, a democracia foi restaurada e o país começou a enfrentar desafios econômicos significativos, incluindo altas taxas de inflação e crises financeiras periódicas. A Argentina também teve conflitos territoriais, como a Guerra das Malvinas em 1982, que resultou em uma derrota para o país frente ao Reino Unido. No século XXI, a Argentina continuou a enfrentar instabilidade política e desafios econômicos, incluindo um histórico default da dívida de 2001 a 2002. Piores momentos da história argentina. 1. Ditadura militar, de 1976 a 1983, uma das épocas mais sombrias do país, marcada por abusos de direitos humanos, desaparecimentos forçados e repressão a opositores políticos. 2. A Década Infame, de 1930 a 1943, um período de corrupção, fraudes eleitorais e repressão política. 3. Guerra das Malvinas, 1982, o conflito com o Reino Unido resultou em uma derrota militar e perdas humanas. Melhores momentos da história argentina. 1. Independência, 1816, a conquista da independência da Espanha, que marcou o início da formação da nação argentina. 2. Período de crescimento econômico no final do século XIX, a Argentina tornou-se uma das nações mais ricas do mundo devido ao crescimento econômico impulsionado pela exportação agrícola. 3. Democracia restaurada, 1983, a transição para a democracia após o fim da ditadura militar marcou um novo começo para o país. Vale ressaltar que a história de qualquer país é complexa e multifacetada, e os momentos citados acima são apenas alguns dos muitos eventos importantes que ocorreram ao longo da história argentina. Além disso, a perspectiva sobre o que constitui os piores e melhores momentos pode variar dependendo da opinião política e cultural de cada indivíduo.
Vou fornecer mais detalhes sobre alguns dos momentos citados na história da Argentina. Ditadura militar, de 1976 a 1983. Durante este período, a Argentina viveu uma das páginas mais orgânicas de sua história. Em 24 de março de 1976, um golpe militar entusiástico por Jorge Rafael Videla depois a presidente Maria Estela Martínez de Perón instaurou um regime ditatorial. A ditadura foi caracterizada por uma brutal repressão aos opositores políticos, ativistas de direitos humanos, estudantes, jornalistas e qualquer pessoa vista como uma ameaça ao regime. Os militares implementaram um plano sistemático de desaparecimentos forçados, onde pessoas pensavam subversivas ou aplicavam a movimentos de esquerda eram sequestrados, torturados e mortos, com seus corpos frequentemente sendo reproduzidos no mar ou em valas comuns. Estima-se que entre 10.000 e 30.000 pessoas foram desaparecidas durante esse período sombrio, conhecido como o Processo. A ditadura também impôs censura rigorosa à mídia e restringiu severamente as liberdades civis. A economia argentina experimentou desafios, e o país mergulhou em uma dívida crescente durante esse período. A década infame, de 1930 a 1943. A década infame foi um período caracterizado por sucessivas fraudes eleitorais, corrupção e instabilidade política. Começou com o golpe militar que depôs o presidente Hipólito Yrigoyen, um líder popular e progressista. Durante esses anos, vários presidentes civis foram eleitos, mas seus governos enfrentaram dificuldades para combater a corrupção e estabilizar a economia. A falta de transparência nas eleições e a corrupção levaram ao descontentamento público e à falta de confiança nas instituições governamentais. O período terminou quando o golpe militar de 1943 colocou Juan Domingo Perón em evidência, levando à ascensão do peronismo na política argentina. Guerra das Malvinas, 1982. A Guerra das Malvinas foi um conflito armado entre a Argentina e o Reino Unido em 1982. O conflito foi desencadeado pela disputa de soberania sobre as Ilhas Malvinas, Geórgia do Sul e Sanduís do Sul, que estavam sob o controle britânico. A junta militar argentina, liderada pelo general Leopoldo Galtieri, acreditava que recuperar as ilhas seria uma maneira de unir o país em torno do governo em um momento de crescente descontentamento interno. Em 2 de abril de 1982, as forças argentinas invadiram as ilhas, mas o Reino Unido respondeu enviando uma força-tarefa militar para retomar o território. O conflito durou cerca de 2 meses e resultou em uma vitória resistida para o Reino Unido. A Argentina sofreu pesadas baixas e foi forçada a se render em 14 de junho de 1982. A derrota na Guerra das Malvinas teve um impacto profundo na sociedade argentina, enfraquecendo ainda mais a ditadura militar e abrindo caminho para a preservação da democracia no país. Esses são apenas alguns dos principais momentos históricos da Argentina, destacando tanto os aspectos mais sombrios quanto os desafios enfrentados ao longo de sua jornada política e econômica. A história do país é complexa e sempre em evolução, moldando sua identidade e direcionando seu futuro. Muito obrigado por ter chegado até aqui.